Olá, quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a evangelista Patrícia. Eu quero deixar aqui o meu like, o meu comentário e que você também deixe o seu comentário a respeito de Daniel capítulo 6. Em nome do Senhor Jesus, fala como está minha voz aí, porque graças a Deus eu tenho certeza que vai sair bem para a honra e glória do Senhor. Daniel capítulo 6. Ontem nós vimos no capítulo 5 algo inédito acontecendo aqui. O nosso Deus ele não para, o nosso Deus é tremendo e maravilhoso. E aqui no só dando uma revisão no capítulo 5 aqui, o banquete de Belzazar, e a mão misteriosa, ele usou os utensílios sagrados. Nós não podemos misturar o justo, o santo e o profano. E aqui houve uma mistura e Deus não gostou. Deus não gostou. E agora, gente, e aí ele foi escrito o Daniel interpretou a escrita misteriosa que apareceu lá na parede. Mene, mene, tekel, Facim, né? Tekel, Pérez e. Deixa eu pegar tudo aqui, ó. Mene, mene, tekel, Parsim. Né? E Daniel interpretou. No mesmo momento que terminou de interpretar, ele mandou dar as coisas para ele lá, mas ele falou que não queria, que podia ficar com as coisas dele, que ele estava fazendo isso por obra e graça do Espírito Santo de Deus. Mas aí naquela mesma noite que Daniel entregou essas palavras, ele foi o rei Belzazar, filho de Nabucodonosor, foi morto pelo rei naquela mesma noite. Ele foi morto pelo rei dos caldeus. E Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Agora, entrando no capítulo 6, agora Daniel está na cova dos leões. Daniel está na cova dos leões. Lembrando aqui que quem estava controlando aí era o rei Ciro. O Dario era vassalo ou vássalo, servo do, do rei Ciro. Aí aqui depois aí eu comento com você o finalzinho do 31. Dario, o rei Ciro, que capturou os medos, conquistou a Babilônia em 539. Dario o Medo é seu rei vassalo temporário, ou em um título alternativo para Ciro. Não se deve confundir com Dario, tá? Aqui, gente, partindo do capítulo 6, Daniel na cova dos leões. Nossa, que coisa horrível. Eu tenho medo de ir de ver leão até no zoológico. E aqui, o que aconteceu? E pareceu bem ao rei Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. Então ele resolveu constituir que tivesse governantes para ajudá-lo. E sobre eles, 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, a presença de Deus. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Aí os invejosos morrem de raiva, né? Porque um servo de Deus sempre se destaca mais. Então os príncipes e os presidentes, com muita inveja, procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia olhar e achar a ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Olha para vocês, eles tentaram achar alguma coisa
para condenar o Daniel, mas não achavam nele eu sei que Deus quer fazer isso conosco, quer que as pessoas olhem para nós e vejam em nós algo diferente. Então aqui, gente, o presidente é um termo geral para governantes oficiais. No capítulo 6, todos os oficiais sabiam que a característica distintiva de Daniel também poderia ser um ponto vulnerável, firme comprometimento com Deus. E eles apelam ao orgulho e à vaidade de Dario a fim de pegar Daniel. Porque nós sabemos que Daniel, ele era servo, temente a Deus, independente do cargo que ele tinha. Que tem gente que entra na política e de repente ele esquece de Deus, ele começa a misturar tudo. Pode ver que Acabe misturou tudo. Daniel era corretíssimo, assim que o crente deve ser, o servo de Deus deve ser. E aqui, gente, eles tentaram achar alguma coisa, mas não acharam nada nele para o comprometer. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em casa fora. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia ele se punha de joelho e orava, e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Mas como eles planejaram que deveria adorar fizeram a cabeça do rei que deveria adorar somente um Deus, né? E então esses homens disseram: nunca acharemos a ocasião para condenar Daniel. Então eles inventaram um negócio lá. Eles inventaram que todos os príncipes do reino, os prefeitos e os presidentes, capitães e governadores, e tomaram conselho a fim de estabelecer um edito ou edital ao rei e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, que você quis colocar na cabeça do rei que ele era Deus, né? Que eles tinham que adorar o Deus Dario. Aí, se eles dentro de 30 dias fizessem isso, que eles iam ser lançados na cova dos leões. E agora, pois, o rei vai e confirma o edito. Eu acho que na hora ele não pensou, né? Sabe quando as pessoas falam as coisas que a gente não pensa? E aí ele confirma o edito, assina a escritura para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que o rei não podia revogar a lei. Por causa disso, igual eu falei com vocês, por causa disso o rei Dario assinou essa escritura, e que se achasse ia ser lançado na cova dos leões. Daniel ficou sabendo e passou a orar dentro de casa, no seu quarto, 3 vezes ao dia. Então, gente, aqueles homens que fizeram esse planejamento todo aqui em Daniel capítulo 6, então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante de Deus. Então se apresentaram e disseram, os fofoqueiros da época, né? Eles apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer outro Deus ou qualquer outro homem, ao espaço de 30 dias seria lançado na cova dos leões? O rei falou assim, e o rei respondeu e disse: esta palavra é certa, conforme a lei, realmente é isso que vai acontecer, porque os medos e os persas não podiam revogar a lei. Então eles ficaram satisfeitos: é agora que nós vamos pegar Daniel.
Então responderam e disseram diante do rei Daniel, que é. Então responderam e disseram diante do rei Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes. Ele está 3 vezes adorando ao Deus dele. E aí, gente, eles responderam assim, que estava doido que pegasse Daniel, né? Ouvindo isso o negócio ele ficou muito penalizado a favor de Daniel, porque ele gostava, ele achava Daniel um homem exemplar, e ele era exemplar mesmo. E a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo até o pôr do sol, trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que o que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine pode ser mudado. E aí, gente, aqui do 16 até o 24, cristãos da atualidade raramente se confrontam com leões, né? Verdade, mas o nosso adversário anda em derredor. O nosso adversário é Satanás, né? Bramando como um leão. Ele não é leão. O leão da tribo de Judá é Jesus, buscando a quem possa tragar, como 1 Pedro 5,8. Quando resistimos ao diabo, não apenas será fechada a boca do mais feroz predador, mas ele fugirá de nós, conforme Tiago, capítulo 4, versículo 7. O tumulto de Dario mostra o poder de Deus para convencer pecadores e conduzindo-os ao ponto de reconhecer o nome dele. Então, o Daniel falou ao rei, né? Ó, vive para sempre. E no verso 22 está escrito assim: o meu Deus enviou seu. Ah, não, peraí, deixa eu só, senão eu estou esquecendo aqui. Então o rei não pôde revogar a lei. Eu adiantei aqui, estou voltando atrás. Então o rei não pôde revogar a lei, então o rei ordenou que trouxesse Daniel e lançaram Daniel na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, né? Ele vai te livrar. Ele vai te livrar, o teu Deus vai te livrar. E foi trazida uma pedra, imagino bem grande, né? E foi posta sobre a boca da cova onde que estavam os leões. E o rei teve que selar com o anel dele, porque ele não podia revogar a lei. E com o anel de seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel, que eles colocaram Daniel na fornalha, na fornalha, estou confundindo lá. Colocaram Daniel na cova dos leões para ser comido pelos leões que estavam lá. Mas o rei colocou muito temor, que não podia voltar atrás. Então o rei deixou Daniel lá na cova dos leões, e o rei dirigiu-se para seu palácio e passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de músicas e o sono, e fugiu o sono dele. E pela manhã cedo se levantou e foi correndo e foi com pressa à cova dos leões, porque ele estava amargamente arrependido. Então Daniel falou ao rei, lá da cova: olha que milagre! Ó rei, vive para sempre. O meu Deus, aleluia, me enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano
porque foi achada em mim inocência diante dele e também achada com e também achada em minha inocência diante dele e também contra ti, ó rei, não tenho cometido nenhum delito, nenhum pecado. Então o rei se alegrou, ficou muito feliz mesmo. Ele ficou muito feliz e ficou muito feliz, se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel depressa da cova dos leões. Daniel foi tirado da cova e nenhum dano se achou em Daniel. Eita Deus maravilhoso! Nenhum dano, porque ele creu em Deus. É assim que nós temos que ser. Acreditar, acreditar e acreditar. Deus é Deus. E aí, e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, aqueles que planejaram contra Daniel, e, e foram lançados na cova dos leões. Eles, nossa, eles, seus filhos, suas mulheres. E ainda eles não tinham nem chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles, esmigalharam e comeram eles. Muito forte, né? Olha a proteção de Deus. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra. A paz seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante Deus. Aleluia. Que os homens temam e tremam diante de Deus, porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanente. O seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões, assim como Deus livrou Daniel do poder dos leões. O Senhor pode nos livrar, o Senhor quer nos livrará, o Senhor quer nos livrar das garras de Satanás. Ele anda uivando como um leão, tentando tragar as nossas vidas, mas Deus está no controle, está nos protegendo. E o próprio Daniel, rei Dario, reconheceu: ele livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Depois disso, este Daniel, pois prosperou no reinado de Dario e no reinado do rei Ciro, o persa. Glória a Deus. São 28 versículos do capítulo 6. O hebraico correspondente e pode ser traduzido que isto é, tá? Conforme, então, assim, ele prosperou, esse Daniel prosperou no reinado do rei Ciro e do rei Dario. Este é o capítulo 6 de Daniel. Curta e compartilha e fala comigo como que está o som. Deixa o seu like e seu comentário.